Na minha infância e na dos meus irmãos, a educação era para aqueles que podiam pagar a matrícula e as mensalidades, ou seja, era para poucos. Aos 5 anos, eu já acompanhava a realização das lições que meus irmãos mais velhos faziam e assim aprendi a ler e a fazer operações matemáticas antes mesmo de completar os 7 anos exigidos na escola primária. Ainda aos 5 anos, fui matriculada na escolinha, em que eu e outra criança disputaríamos para ver quem acertava mais palavras. E logo nos primeiros dias de aula, a professora fez uma ação de leitura, e aquela que errasse levaria um bolo, uma palmada na mão dada com uma palmatória. A professora escreveu a primeira sílaba, má, e eu, na ansiedade de responder, não esperei que ela terminasse, e gritei a palavra mamãe. Para meu pavor, a palavra era outra, e a minha colega fez menção de me bater, pois eu havia errado. Mas ela não conseguiu fazê-lo, pois eu pulei a janela da sala de aula e saí correndo para casa. Ao chegar em casa, relatei o ocorrido e pedi para não voltar. E essa foi minha primeira experiência com a avaliação. Aos 7 anos, voltei à escola, com certa fluência na leitura, na escrita, com alguma capacidade de resolver probleminhas e cálculos matemáticos. Em uma classe com crianças de várias faixas etárias e sob a regência de uma única professora, estudávamos o essencial até completar a idade certa para fazer o exame de admissão, prova destinada a selecionar as crianças mais capacitadas para cursar os anos finais do ensino fundamental nas poucas escolas públicas. Aos 12 anos, fui submetida ao exame de admissão e, felizmente, passei para continuar os estudos no ginásio. Lá, fui dedicada e esforçada em todas as matérias, porém, nada disso era valorizado. Nas provas, os professores avaliavam apenas se os alunos eram capazes de registrar respostas precisas relacionadas às listas de perguntas extraídas de questionários ou a capacidade de responder aos exercícios de aplicação. Nessa fase da minha escolaridade, eu já percebi que a matemática estava presente em diversos contextos do cotidiano. E vale destacar que a matemática que aprendi foi útil, porém aprendi menos do que gostaria de ter aprendido. Dessa forma, a avaliação era empregada como ferramenta de reprovação em massa. Muito dessa minha afirmação se deve ao fato do ensino que os professores de matemática promoviam ser totalmente técnico e muito tradicional, com foco na reprodução de modelos e técnicas de cálculo, que atrasava a vida de muitos alunos. No ensino médio, a vontade e necessidade de trabalhar me fez optar pelo curso de magistério. Cursar o magistério também não foi tarefa fácil, pois tive de conciliar as demandas do trabalho com aquelas relacionadas aos estudos. Após a conclusão do curso de magistério, posterguei a realização de um curso superior para trabalhar, constituir uma família e criar os meus filhos. Após 20 anos de exercício profissional, fiz o vestibular da Universidade de Pernambuco e fui aprovado no curso de licenciatura em Geografia. Durante o curso, fui capaz de aplicar meus conhecimentos matemáticos em disciplinas como estatística e cartografia. Nessa fase da minha formação, eu já tinha maturidade suficiente para questionar sobre a composição das avaliações, sobre os critérios avaliativos adotados pelos professores, sobre as correções ou as notas atribuídas ao meu desempenho. Mas isso nem sempre é bem visto pelos professores, seja na academia ou na escola, porque é como se estivéssemos questionando algo questionável. Contudo, fui bem sucedida, consegui concluir o curso antes do prazo regulamentar. Alguns anos depois, fiz um curso de pós-graduação na mesma área pela Universidade Federal de Pernambuco. A minha larga experiência me ensinou que a avaliação não pode ser pontual, deve ser constante, mediadora e processual, uma vez que na minha época não era assim, conforme já relatei. Em muitos casos eu estudava muito e aprendia pouco, decorava fórmulas para a realização de cálculos, a resolução de problemas, sem estabelecer relações com outros conteúdos matemáticos ou com as práticas matemáticas presentes no dia a dia. E todas essas experiências sempre me nortearam minha forma de ver os meus alunos. Jamais deixei de acreditar e de fazê-los crer no potencial que tinham para aprender. Afinal, a aprendizagem depende muito mais deles do que de nós.